Foi, rapaziada, legal demais a sua presença aqui no Instagram da Rádio Bicuda FM 98,7, a rádio do seu estilo, né? Hoje já tivemos a live, né, com o DJ Malboro, né? O nosso amigo Thales mandou ver com o DJ Malboro. E aproveitando aqui, até mandando um abraço para o Tagliel também, que entra aqui agora. A live é com ele, Paulo César Rabelo, grande mestre, muita história, né? Muita história mesmo, né? E tenho certeza que vai ser muito bacana conversar aqui com o meu amigo Paulo César Rabelo no dia de hoje. Só estou aguardando ele entrar aqui, né? Até avisei a ele aqui, né, sobre a live, já mandei o link para ele, só estou aguardando ele entrar. E você já pode se preparar e deixar a sua pergunta, que a gente vai com certeza passar aí para o Paulo César Rabelo e, enfim, vamos ter uma conversa bem bacana, tá? Só estou aguardando ele entrar aqui, tá certo? Vamos lá, cara. Pô, a hora que você quiser aí, com certeza a gente vai trocar essa ideia sim, né? E, enfim, vai ser muito bacana aí. Com certeza a galera aqui da rádio Bicuda, da ONG Bicuda Ecológica também. Tá certo? Só tô aguardando o Paulo César Rabelo entrar aqui pra gente dar início aqui à nossa conversa. Tá certo? Só esperando aqui para passar, tá certo? Só aguardando aqui o Paulo César Rabelo. Mandei até o link aqui para ele. Aguardar mais um minutinho. Se ele não entrar, vou mandar o link novamente. E aí a gente começa aqui a live com ele. Vai contar muita história boa. Vai ser bem bacana a nossa conversa, certo? Só aguardando aqui. Pra gente começar a live, tá certo? Você pode até aproveitar aí, enfim. Pô, show, cara. Pô, sensacional, cara. Pô, show de bola. A gente conversa então, vai ser. Tá, Gael. Depois eu vou, tá, Giel, eu vou te procurar aí e aí a gente entra, tá certo? Bom, ele entrou aí. O meu Estamos aí. amigo Paulo César Rabelo, cara. Acho que Vamos lá. só eu pra conseguir convencer você a fazer live em PC. É porque todo. Me ouve aí? Tudo bem aí? Tô ouvindo, show de bola, PC. Tranquilo. Não, porque a gente todo dia tem. Esse horário está tendo transmissão, fazendo alguma coisa, aí fica até difícil para esse horário a gente parar e fazer, mas a galera já está no ar lá, já está tudo beleza. Show. Eu usei jogo sujo, né, PC? Falei, ó, meu aniversário, poxa, joguei logo É, sujo, né? Pra já mandei conseguir até os convencer. parabéns. Eu te É desejo. Já verdade. mandei o feliz aniversário, parabéns aí para você. Muitos anos de vida, Eu, saúde, paz, Deus abençoe a sua caminhada aí. Você merece. ó, obrigado, PC. Vindo de você, eu fico muito feliz e tô muito feliz mesmo de estar conversando contigo, cara. É um papo que eu tenho certeza que vai ser legal, porque tem muita história e para quem tá começando, principalmente o jornalismo, acho que vai ser um papo interessantíssimo, né, PC? Porque a gente tem muita live aí do pessoal fazendo resenha, daquela conversa que a gente respeita, mas eu tô procurando fazer uma live procurando falar um pouco desse caminho, né, do jornalismo e falando um pouco da carreira. E a sua carreira é uma carreira muito bacana, PC. Porque são quantos anos de PC? Só de jornalismo? Só mais ou menos? Eu, eu me formei em 90, 1990, eu estudei na Universidade de Gama Filho. A universidade hoje está fechada, né? Tenho um orgulho muito grande. Trabalhei, estudei lá. Através da universidade eu pude, além de trabalhar, eu pude depois estudar, me formei em jornalismo, fiz relações públicas lá também, iniciei até publicidade.
mas eu me formei na comunicação social em 90, de jornalismo em 90, já são aí 30, né? 30 anos, E... eu estou ruim de conta, não, 30 anos. Mas no rádio eu comecei um pouquinho depois, né? A gente não tinha muito tempo para estagiar, né? Tinha que estudar, trabalhar e estagiar não dava, né? Eu comecei, eu resolvi correr atrás de fazer o rádio esportivo em 92 que eu comecei. Ô, PC, como é que você pensou em enveredar por esse caminho do jornalismo, do rádio, PC? Como é que veio isso na, Organizando na, aqui, nas... ó. É que eu Não, eu fica... tô no celular, ele não está preso porque está tudo montado aqui. Aí eu estou pelo Não, fica... celular, não tá da forma ideal, mas acho que a imagem está legalzinha, não tá. Não, tá show de bola, PC. Não, eu fui para a faculdade, mas não. Desculpa até. Você estava falando? Não, não, PC, eu queria saber como é que foi, porque todo mundo tem assim uma hora que dá um estalo, fala, poxa, eu vou Ah, seguir. por causa do futebol, né? A gente sempre. Eu fui daquela época da geração de futebol, de ir aos estádios. Vou até tirar o óculos aqui, apesar que eu já não enxergo como antes, né? Sem o óculos. Mas o futebol, eu comecei a acompanhar futebol nos anos 70, moleque. Aí começamos a ir muito aos jogos, começamos a ir eu ia em todos os jogos. Eu comecei a estudar ali Aham, perto do Maracanã, ali no Ferreira Viana, do lado do Maracanã, ali é uma rua, General Canabarro. Então aquilo me ajudou muito, porque a gente sai de casa uhum, para ir para assistir jogo, tem que pegar trem, pegar ônibus, eu não tinha, o metrô estava engatinhando. Aí comecei a estudar aham. ali perto, então todo dia à noite, quando não tinha aula, eu saía mais cedo, a gente ia para o Maracanã. Então via jogos de todos os times. Maracanã era um lazer no final de semana, né? O pessoal almoçava, ia para o jogo, quando voltava para casa, parava para fazer aquela resenha depois do jogo, somente no domingo. Domingo que era, Aham. ou batia uma pelada de manhã, de tarde metia o pé para o jogo. Então eu fui acostumado com isso. E quando estudei lá, eu ia muito no Maracanãzinho ver basquete. Acompanhei Poxa, o Flamengo, Fluminense e Vasco no final dos anos 70. O basquete, que naquela época, eu ia para o Maracanãzinho para ver jogo de basquete, ia muito para geral para ver jogos. E ia jogos que não, eu sou aham. vascaíno, eu ia ver jogo do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do América. A gente gostava de ver futebol, eu ia com os amigos, a gente dava uma escapada para o Maracanã. Mas do passar dos anos a gente via aquelas cabines, né? Comprava muito futebol pelo rádio, né? A Sim, televisão não tem a força que tem hoje, a gente comprava pelo rádio. Só que a gente ficava observando aquelas antigas cabines que tinha, ficava olhando o pessoal ali e falava, um dia eu gostaria de estar ali também, deve ser legal. Você ouvir pelo rádio aquela emoção, as pessoas iam para o Maracanã com o rádio no ouvido, você via o jogo verdade. e a pessoa ficava com o rádio escutando, vendo e ouvindo o narrador exagerando, a bola passava longe, passou raspando a trave, fazia aquela coisa, aquilo é que dava emoção para a gente ali. O PCI, assim, era um Maracanã muito maior do que esse Maracanã que a gente vê hoje, né, cara? Era Muito. todo jogo lotado, né? Era pegando o trem. Não sei se chegou, meu pai conta muito essa história, que ele pegava o trem não parava bem no Maracanã, você tinha que pular ali andando, né, para poder chegar lá Isso. correndo, né? A estação do Era todo. Maracanã, você Pode chegou falar, a PC. ver aquela estação antiga do Maracanã? Tem uma estação que foi desativada, Sim. né, quando construíram junto com ali que a gente descia, ou ia por São Cristóvão e dava aquela volta ali pelo Rio. Porque a geral ia muito para geral é democrática. Geral era democrática, todo mundo se espalhava, vibrava, você pulava aqui, o torcedor do time adversário estava do teu lado chateado. E o Maracanã e arquibancada, você entrava e saía pelas rampas dividido. Era descer uma torcida de um lado, a outra do outro. Uma zoando a outra, mexendo, cantando, e era uma coisa bem democrática. E lá era cimento. Então você sentava, sempre cabia mais um. Se o cara não conseguisse sentar ali na tua frente, ele ficava meio de lado, e você já sabia, na hora de intervalo, dá licença, vai subindo os degraus, vai lá para o banheiro, ia comprar um refrigerante, uma cerveja, uma água, tinha que voltar correndo, alguém tinha que marcar o lugar, você não podia ter
perder a posição que você estava, que senão é um mar de gente. Eu cansei de. E fui em outras torcidas. Eu não fui só na torcida dos Jogos do Vasco, fui na torcida do Botafogo, estive na torcida do Fluminense, estive na do Fluminense, do Flamengo, vi jogo no meio da galera do Flamengo, fui no jogo do Maracanã, o América levava a torcida, eu fui também para. A gente está falando em termos de Maracanã, Poxa, né? Fora São Januário, ainda não sim. existia o Newton Santos. Aí, ó. O nosso Leonardo Ah, Machado falando aí, ó. em Newton, né? Esse é o É o cara. É o cara careca. bom das lives. É verdade, tá bombando, né? Tá bonito ele, né? É, isso Acho que aí. a quarentena fez bem, né? Tá malhando, todo dia tá Esse, lá correndo, né? nós está em forma. Não, isso aí é a prata e o ouro do momento. É a nova geração que surge, né? Ele tem a metade, eu acho que da minha idade, quer dizer, o Léo é como você e outros que estão na batalha, estão praticamente no início, né? Já tem uma certa rodagem, estão no início. Esse é o futuro aí, aliar a comunicação, prazer da comunicação tradicional do rádio com a nova linguagem aí. E é bom trabalhar com essa nova geração. Muita gente boa que a gente conhece. Mas o futebol, o que me levou a correr atrás do rádio foi o futebol, se apaixonar, torcedor, aquela resenha. Jogava futebol os finais de semana, então a gente juntou prazer. E o rádio esportivo era um sonho, né? Você ficar escutando. Aí você vai ficando mais velho, eu entrei para a faculdade. Aí falei, qual era o Uhum. objetivo da comunicação? O meu objetivo no jornalismo não era fazer nenhuma outra coisa no jornalismo que fosse o esportivo. Era fazer o esporte, era fazer alguma coisa ali. O PCI, você chegou ao rádio através mesmo da Grande Rio? Como é que foi o convite, né, para chegar? Como é que era antigamente? Hoje em dia, a gente tem muita possibilidade para a rapaziada entrar em rádio, né? A gente tem várias rádios FMs, comunitárias, web, né? Só de web você pode até montar a sua. Mas na sua época já era um pouco mais difícil, né? Porque era um mercado muito qualificado, né? E como é que surgiu o convite para você chegar até o rádio, PC? Não, eu entrei, eu vi um recorte no jornal O Dia, o velho jornal O Dia, 1992, que é a Rádio Relógio, que ela tinha, a Rádio Relógio era aquilo assim, hora certa, né? Aquele tic-tac, Sim. Galeria Silvestre informa a hora certa. Aí eu li um noticiário que estreia uma nova equipe de esporte na Rádio Relógio. Aí eu falei Caramba. assim, é engraçado, né? Fora daquele eixo, né? Porque as rádios AM que fazem futebol. Aí eu recortei, era no centro da Presidente Vargas, ali quase na Rio Branco. Fui lá, bati na porta, fui recebido pelo Francisco Rocha, uma pessoa que eu nunca mais encontrei, e falei com ele, assim, eu falei, eu sou apaixonado por futebol, apaixonado por rádio, como todo mundo, não sei nada de rádio, estou formado, já era formado, inclusive, isso foi em 92. Queria ter uma oportunidade, ou queria ter uma oportunidade de fazer alguma coisa. E aí ele me levou ao chefe da equipe, era o Joel dos Santos. Joel é um ex-jogador de futebol, foi jogador do Curitiba, lá do Paraná, Curitiba. e enveredou pelo radionalismo, e ele que assumiu a equipe. A programação da Relógio deixou de ser só aquela programação da hora Uhum. certa e gravada, passou a ter uma programação diversificada. Houve um grupo evangélico que tomou conta e eles abriram para o esporte. E aí ele falou: você quer fazer? Então vem no final de semana, que você vai fazer plantão esportivo com um cara fantástico, eu também nunca mais vi. Eu acho que ele não mora mais no Rio, Sérgio Bastos. Tem na internet a oportunidade. São três caras que eu Uhum. nunca mais encontrei, mas o Joel, há pouco tempo, ainda falava com ele. O Joel era o chefe da equipe, narrava, o Francisco Rocha era um coordenador. Estava por trás dos microfones, às vezes comentava. E o Sérgio Bastos, cara fantástico, era o plantão esportivo. E ele com quem eu comecei trabalhando. E conheci depois também no plantão, um rapaz de 15 anos, que é o Fabiano Soares, hoje ele é locutor comercial Poxa. em supermercado. Ele ficamos juntos, trabalhou comigo um bom tempo, e ele me Uhum. ajudava no plantão. No plantão, eu tive a oportunidade de apresentar programas. Havia um programa que encerrava. O Sérgio Bastos, por acaso, logo depois ele teve que ir embora. Aí ele falou assim: estou indo embora hoje da rádio. Eu falei com o chefe: você vai assumir o plantão, porque eu indo para fora do Rio trabalhar, você que vai ficar. Caramba. Aí, é assim, como a gente É faz hoje, ele falou, sensacional, né? ele falou, acompanha um jogo aqui, não esqueço nunca, Botafogo e América Mineiro, jogavam lá em Minas. Informe esse jogo. Para mim, antigamente tinha uma coisa chamada rádio escuta. Escutava,
e Ah, passava para o plantão informar. Mas ele falou, não, não, você vai falar no ar. Falar no ar, eu falei, preparei para abrir o microfone e cara. você informa o tempo placar do jogo. Comecei a fazer isso, na semana seguinte já fiz o plantão, o Fabiano que passou seu rádio escuta e a gente começou a apresentar programa. Fazemos um programa de 1 hora, um resumo de todos os resultados, em 92 que não tinha internet. Então a gente tinha que ouvir muitas É. emissoras de rádio, ligar para outras plantonistas para saber os resultados dos jogos para a gente informar. Era uma outra época, uma outra fase que não deu muita cancha de Aham. apuração. A apuração é muito importante. Muito importante para o jornalista, né? E como é que foi o PC chegar a narrador? Você teve oportunidade quando? Lembra qual foi o primeiro jogo? Imagino que seja algo que a gente, sim, jamais esqueça, né, PC? O primeiro jogo narrado, né? Foi. Não, eu fiquei lá até 94, depois a gente parou. Como hoje tem esse boom aí das rádios web, naquela época era a rádio comunitária. Então todo mundo botando sua rádio comunitária, legalizando, fazendo. Havia um rapaz na abolição, Gilmar e o Jorge, eles tinham uma rádio comunitária, e eu, por acaso, acabei conhecendo, aí a galera foi junto comigo, João Cardoso, Vera Afonso, Fabiano e um outro pessoal, e eles queriam fazer esporte, fazer um programa. Aí, vamos Uhum. transmitir o quê? Aí eu falei assim, vamos transmitir futebol society, lá do bairro, aquela coisa local mesmo, Nossa, né? Rádio comunitária. sensacional. Até para gente que estava começando, que não tinha experiência. Então, a experiência que eu tinha é de ter trabalhado naquela rádio, na Relógio, conhecido alguns grandes profissionais. Naquela época, o Carlos Borges, que foi da Nacional, hoje está na 94, ele narrava basquete. Ele entrava fazendo basquete, conhecia só das jornadas. E havia outros bons narradores também naquela equipe, bons profissionais. E, quer dizer, a minha referência eram os grandes narradores que a gente ouvia no rádio, Zé Carlos Araújo, Valdir Amaral, Jorge Cury, Dolce Bueno de Camargo, José Cabral, Ayrton Rebelo, Antônio Porto, Edson Mauro, Luiz Penido. É ruim a gente pode esquecer o nome de algum grande narrador que a gente ouvia, Antônio Porto, César Riso, César Rezo. Sérgio Moraes, ouvia essa galera toda narrando, o Paulo César Tênio, o Júlio César Santana, pô, os caras fantásticos aí Uhum. que eu ouvia. Então, Globo Nacional, Tupi, outras emissoras, Mauá, né, a equipe do Orlando Batista, tem Uhum. o Januário de Oliveira narrava lá, o Oswaldo O Batista, grande Januário. João Dourado, Geraldo Carlos, uma gama de grandes narradores. E eu comecei fazendo, a gente montava o equipamento, nós íamos para lá, um narrador, um repórter lá no campo, a gente ficava numa varanda de uma casa de um cara que era um grande incentivador, amigo do pessoal da rádio, a gente botava lá, transmitia os jogos, sem técnica nenhuma, aprendendo em cima do que você ouvia, né? E a gente ia desenvolvendo. é, quem estava comigo nesse período era o Maurício Moreira, que eu tinha conhecido na Gama Filho, Maurício Moreira, que é da Rádio Brasil, LBV, Oh, e a gente começou a se revezar. Nós começamos na narração juntos. Comecei fazendo num dia, ele começou no outro, e fazíamos os caraca. jogos. Fizemos um bom tempo. Depois a gente começou a querer a bater asa, a aventurar. Nós começamos a fazermos É. os jogos, o que nós chamamos hoje de gelada, e fomos fazer a final da segunda divisão do Carioca entre Séries e Friburguense, no campo do Séries, estádio João Francisco, na Rua da E Chita, aí, em Rua da Chita. 97. O Friburguense ganhou o Séries por 1-0, foi campeão, nós fomos lá. Nós fomos a Angra dos Reis fazer um jogo de futsal, fazemos muito futsal, Caramba. futebol de salão, o society e alguns jogos de futebol de campo. Foi esse período que eu comecei na comunidade, antes de ir para Grande Rio, que eu fui antes para a Rádio 1400, levado pelo Carlos Jamiro, que já é uma outra etapa. Nesse período que a gente estava desenvolvendo, a gente foi numa transmissão de futebol de salão no CCIP, em Pilares. Eu ia até porque eu gostava muito do Ramiro, porque o Ramiro era um cara que lançava muita gente, o Ramiro lançou muita gente boa que está no rádio e na TV, e ele era apaixonado por futebol de salão. E ele veio narrar esse jogo no CCIP, e tinha a final do Campeonato Carioca. E o Reinaldo César, que era um dos nossos narradores, foi lá pro ginásio do Maracanãzinho. Eu iria fazer esse jogo, não, não vai você que eu vou ficar no CCP, que o Ramiro vem, É, a gente faz os jogos aqui, vamos receber o Ramiro. Aí o Ramiro me conheceu nesse dia, ele ficou meio assim encantado, porque
ele viu alguns, ele falou assim, alguns malucos como eu fazendo futebol de salão numa quadra no ginásio pequeno, ele já fazia rádio há muitos anos, ele achou aquele pessoal, para ele, que já é um veterano, muito legal. Pô, show, Isso em PC, muito show. 1997. 97. Aí você depois foi para Grande Rio, né? A Rádio Grande Rio e você é quase uma história, né, mesmo, assim, que se cruza, né, o PC. Já fica muito marcado, né, a Rádio Grande Rio, mesmo hoje, com a Web Total, falou em Grande Rio, Paulo César Rabelo, né? Em 92 eu tinha tentado ir, era o Marco Mendonça que chefiava a equipe, mas a Grande Rio em Itaguaí, eu morava em Irajá, às vezes ficou difícil, né, o deslocamento, acabou a coisa morrendo. Não, o Ramiro, em 97, ele pediu para que eu ligasse para ele, aquele jeitão dele, olha, para vocês terem ligado, por que vocês não ligaram para mim? A gente falou, vergonha, vem aqui, quero vocês aqui amanhã. Aí fui eu com a galera para Poxa, lá e começamos a participar da equipe de esporte da rádio, que hoje é a Rádio Livre, né, que você conhece 1440, ela era a ah, rádio do Jornal O Dia, antes da FM. Era a Rádio AM O Dia 1440. Era o João Haddad que chefiava a equipe e o Ramiro cuidava do esporte olímpico. E a gente fazia futebol de salão, inclusive o Ramiro que coordenava começou a nos escalar também nos jogos do futebol. E eu narrei o primeiro jogo lá, foi Português e Campo Grande, na Ilha do Governador. E fiz muitos jogos de sensacional. futsal. Futsal fiz muitos. Na 97, só que o Ramiro saiu da equipe, a gente saiu também, ficou um pouco parado, fazendo lá a rádio comunitária. Quando 98, na Gama Filho, uma das responsáveis pela parte de RH, ela recebeu um contato do atual diretor da Grande Rio naquele período, novo diretor, procurando pessoas para o esporte. Aí ela sabia que a gente gostava de futebol, que a gente fazia muita Aham. coisa, falou com a gente, nos colocou em contato, nós fomos ao encontro do diretor atual. Fomos quatro, eu, Maurício Moreira, Fabiano Soares e Ney Rodrigues. Nós fomos para lá, eles, como tinha uma equipe com poucas pessoas, houve uma mudança muito grande lá, eles tinham três e mais o operador. Aí ele absorveu a gente. Foi o meu começo em 98. Em julho de 98 a gente foi para lá. Começamos a fazer os jogos. Era o Nivaldo Rodrigues que trabalhou com o Orlando Batista. Nivaldo é já falecido. Tinha uma narração assim parecida com o Zé Carlos Araújo. Cara, Ah, 100%. Ele era o chefe da equipe, já chegou, me colocou para fazer os jogos, me deu muito incentivo. O Papai do Céu tem recebido ele com os braços abertos, que é uma pessoa fantástica, muito humilde, é um cara bacana. Gostava muito de mim, de Maurício Moreira, a gente fazia sempre os jogos com ele. Um cara fantástico, nos recebeu. Trabalhei na equipe, estava o Valdo Santana e o Alves José. O Alves José, há pouco tempo, estava trabalhando na rádio Jornal de Leopoldina, Minas Gerais, nunca mais encontrei. E o Valdo Santana também, repórter de campo também, veterano. E o Nivaldo já falecido há alguns anos, ele me deu essa oportunidade na Grande Rio. Depois o Nivaldo saiu em 99, quando eu fui contratado. O Maurício Moreira foi contratado, ele ficou como um subcoordenador e o coordenador do esporte. Eu fui contratado porque eu fazia um programa de manhã, de 9 a meio-dia, estilo Haroldo de Andrade, variedade, segunda a sexta-feira, e coordenava o esporte. Em 98, em 99 nós fomos contratados pela Grande Rio. Aí me colocaram para ser o Marco Schweizer, que era o diretor, ele uma mudança, ele me pediu para ser o coordenador da equipe de esporte, já estava contratado. Aí comecei a trazer a galera que já estava comigo, a fazer futebol comigo. Ela começou a vir em 98 para reforçar a equipe, para ver se a gente dava um ganho, que a rádio estava muito mal naquele período de equipamento, de transmissões. A uhum. rádio estava um pouco sem credibilidade assim, ia para os jogos, a coisa estava meio feia. Aí a gente trouxe o João Cardoso para cuidar da técnica, o irmão dele, o Maurição. Aí a coisa começou a engrenar e a rádio começou a se aventurar fazendo algumas coisas. Eu falei para ele, vamos criar uma proposta, vamos arrumar gente boa para trabalhar, sozinho a gente não faz nada, e vamos meter as caras que a gente vai dar uma levantada. Pô, Isso em sensacional. 98. Faz tempo. 90. Aí, ô PC, você ficou lá e você também chegou a sair depois de um período, né? Você ficou Grande Rio, depois saiu um período e depois retornou? Foi. Nós ficamos de 98 até 2004. Porque a rádio a rádio pertencia ao centro universitário da cidade.
que virou Uhum. aquela universidade com C. Então, Ah, eles era sim. dessa família. E eles passaram para uma. Alexandre Santos era um político, ele assumiu a direção da rádio. Aí a galera que trabalhava foi, graças a Deus, foi contratada, passou um período legal, mas sabe como é que é, né? Tem política no meio, a coisa não avançou, a rádio mudou de dono, de mãos. Aí nesse item ela ia sair, todos foram dispensados. Entre 2004 até 2006, a gente fez algumas outras emissoras. Eu cheguei a trabalhar, fiz a futebol na Rádio Angra, em Angra dos Reis, AM 1050. Aham. Fiz a final do Carioca 2003 pela Rádio Metropolitana, lá o Valmir Guimarães convidou para narrar a final. Eu conheci o Napoleão Nascimento, grande Napoleão Nascimento. Napoleão. Eu conheci o Napoleão Ó, nesse jogo, grande figura. grande figura. Ô, quem E sabe um dia também conversa com a gente aqui, né? Tem o muita história Napoleão, o para contar. negócio amarrar o pé dele para ele parar no lugar para a gente contar. Às vezes, quando ele some, a gente não acha o Napoleão. E depois, aí a rádio foi negociada, foi para a mão do grupo que dirige hoje, que é o grupo da Assembleia de Deus, né? Da Ministério de Madureira, que ficou com o Uhum. ministério, ficou com o pastor José Pedro Teixeira, que é da Assembleia de Deus, da Cadesc, em Santa Cruz. Aí nesse período nós fomos para a Rádio Carioca. Eu trabalhei, o Carlos Jamiro, aliás, em 2004, assumiu a Uhum. Rádio Carioca, o futebol lá. Um período grande, bom, a Rádio Carioca estava em 2004. Aí nós fomos trabalhar com ele. O Ramiro saiu e o José Rezende foi assumir o comando. Tive o prazer de trabalhar. O Ramiro já conhecia a gente, trabalha, levou a gente. Depois o Ramiro precisou sair e o José Rezende assumiu o comando. José Rezende também é um ícone do rádio. Ele foi narrador de grandes emissoras, Rádio Nacional. O Rezende hoje ele é da diretoria da Serge, uma pessoa de uma educação fantástica, era o titular da equipe, nós ficamos lá também um bom período, depois o Garcia Júnior assumiu o comando, foi nesse período que nós saímos, ficamos para retornar em 2006 a Grande Rio. Pô, sensacional, PC. Aí desde então, Ficamos direto. com a nova direção. É. Depois que o pastor E, Zé Pedro Teixeira e o Alexandre Teixeira, que é o filho dele, que fez a ponte junto com o Cláudio, que passou, que era um coordenador da rádio, passou para ele. O Cláudio insistiu muito, podem conhecer o Alexandre. O Alexandre, o filho do pastor José Pedro Teixeira, é um cara fantástico, apaixonado por rádio, saca muito de informática, de rádio, da parte técnica. E ele que fez a ponte, nós conversamos com o pastor Zé Pedro Teixeira, uma pessoa fantástica que nos deu total liberdade para trabalhar, e nós estamos até hoje lá, é dirigido pelo Jair Vieira hoje. Tem pessoas fantásticas lá na igreja, na Cadesc, na rádio, nós fazemos o nosso trabalho, tem novos profissionais hoje, mas é um período muito bacana, de 2006 a 2020, completamos 14 anos da volta agora em janeiro desse ano. caramba. E também tem o surgimento da Web Total, né, PC? Como é que foi o surgimento de fazer a Web Total e como é que você se juntou com o pessoal da C4 TV que eu nunca te perguntei isso, estou te perguntando aqui ao vivo. Eu conheci o Luiz Carlos em 1997, através de um amigo de infância, o Rubinei, e o Luiz eles faziam muito baile, festa, e ele, o Robson e o Jorge Luiz. Jorge Luiz e o Robson ficavam eram os DJs, o Luiz era apresentador. E eles faziam um programa na rádio comunitária, era na época era Mania FM. Só que cada vez que Mania. eles faziam o programa, bombava. Eles iam para fazer o programa no final da tarde de sábado, o espaço na rádio não cabia de gente, era gente nos corredores, na rua, para assistir, para participar, eles tocavam ao vivo, era uma loucura. E desde então eu mantive contato com eles, a gente fazia trabalhos em parceria, e em 2010 eles me convidaram para entrar para a Audio Produções, que é a empresa, a gente, né, Uhum. tem que ter uma empresa para Sim, agenciar, e eu passei a trabalhar, ficar junto com eles na Audio Produções. Eles criaram o nome C4 como fantasia. Então eu, fantasia. Robson e Luiz, eu me juntei a eles, mas eu já conheço a Audio desde 97. A C4 é porque eles fazem muito trabalho, aí resolveram, vamos investir na TV, fazer uma TV na web. Eles tomaram de frente, o Luiz construiu o estúdio em Nova Iguaçu, só que eu mais ligado à rádio, foram feitas várias experiências de rádios web. Fazia uma época era muito blogspot, né? Em Isso. 2010, 11. Só que o Carlos Antônio, que você conhece, da Grande Carlos RPC, Antônio. Outra figura que a gente tem que conversar aqui.
Figura Isso, cara. muito bacana. Teve com a gente, conheci o Carlos Antônio também, eu passei pela RDC, fiz um futebol, Uhum. fizemos na RD, na Rádio Difusora de Caxias, né, que agora tem, difusora Isso. mudou o nome, é Rádio Popular, né? Rádio Ela tá Popular, isso. até a parada, não deve voltar como FM. Aí o Carlos Antônio, ele começou a fazer, e ele incentivando, poxa, Paulo, vai ser o futuro faz, faz, faz. Ah, ele já tinha feito antes, aí ele deu todas as indicações, eu falei, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer. Ele já tinha narrado futebol, eu estava transmitindo pela RPC, ele fazia, fez jogos em Bom Uhum. Sucesso, eu fui lá com ele para ver, eu falei, não, vou começar a fazer, vou botar bem devagar, preciso aprender a dominar Uhum. para primeiro colocar no ar, fazer. Depois eu vou começar a ver a experiência de transmitir as fórmulas, a maneira, aí eu vou adequar junto com a rádio. E nesse período Uhum. eu fui trabalhar na Band AM, na Bandeirantes, em 2014. Eu fui Napoleão, foi para lá. Napoleão é um cara assim que onde eu ia, eu estava chamando Napoleão. E ele tinha me levado para a EDC e ele foi para a Bandeirantes. Vem para cá, eles vão fazer futebol. Quero que você venha, quero que você narre. Eles criaram aquele trabalho da Rádio Fla. Ia ser. Eles começaram a transmitir Sim. tudo, depois ficaram só com o Flamengo. Aí eu fiz esse período com ele. Aí, nesse período, eu aproveitei para aprender a fazer a Grande Rio, a Band, e fazia a Rádio Web. Eu falei, mas depois eu vou tocar mais. Quando eu saí da Band, fiquei só com a Grande Rio, eu falei, agora vou me dedicar a fazer web total, porque todo mundo já vinha fazendo. Eu falei, vamos fazer essa experiência de criar a transmissão pela internet, até porque a Grande Rio só fazia no AM. Ela Isso. depois entrou, criou colocou a rádio também no aplicativo, criou o site, mas ela não transmite. Como a gente fez como ela tem uma programação segmentada, a gente é eclética, eu fiz a Uhum. parte, a gente transmite junto o futebol. Aí resolvi investir, porque é uma realidade. Algumas coisas precisam ser ajustadas, algumas coisas precisam ser mudadas para que as rádios funcionem, mas é uma realidade. A rádio comunitária é uma coisa muito legal, mas você sabe que Uhum. tem suas restrições, ela depende da Sim. legislação, porque é a radiodifusão. As pessoas às vezes confundem. Todo mundo hoje tem rádio web, mas você para ter uma. Não dá para comparar ainda com radiodifusão, porque a radiodifusão você precisa ter uma empresa, você tem contratos, você tem uma série de encargos que às vezes a rádio web não tem. Então a gente E- precisa diferenciar, a gente precisa valorizar esse produto, adequar e as pessoas no futuro crescerem, transformarem para poder competir. A radiodifusão, eu acho um pecado acabar com a rádio AM, eu acho que ela tinha que ser digitalizada, tinha que continuar, ela vai acabar, é um processo que eu acho que é reversível. Eu acho que manter o FM, melhorar o FM caiu muito, eu acho que tem que melhorar. E as Uhum. rádios comunitárias, elas estão aí, mas elas deveriam ter um processo menos político e mais adequado ao que se propõe, né? Ser uma rádio de bairro, a rádio de Isso. região, porque todo mundo gosta de ouvir rádio pela FM. E a rádio web, que é um processo cada vez mais real hoje, tem às vezes a resistência de como se ouvir. Você tem que ouvir através de notebook, através do celular. Todo mundo já ouve FM no celular, mas é interessante. E ela veio. Aí eu criei a rádio 2012 para 2013. Quer dizer, ela foi passo a passo. Depois ela enganjou aí fazendo o forte futebol, porque na rádio web total a gente pode fazer uma coisa que a gente queria. O futebol é o seu Isso. carro-chefe. É isso que eu queria que acontecesse. É a realidade que a gente tem hoje. Ô, PC, e você falou sobre essa questão de rádio comunitária, rádio web, e uma discussão, cada ano que passa, vem se tornando maior, é a questão que os clubes, já, o Flamengo e o Corinthians, tem mais algum clube que eu não estou lembrando de cabeça agora, lideram o movimento para cobrança, né, de transmissão também das rádios, né? Direito de transmissão para rádio também, algo que já acontece em outros países. Como é que você vê esse processo? Você acredita que no Brasil uma hora vai acabar pegando isso? Não, deixa eu até também fazer um registro aqui. Ó. Quem está aí também é o nosso Rodrigo Costa, né? Grande Rodrigo Rodrigo. Costa, Gente Rodrigão. boa. Eu também incentivador aí do rádio, né? Criou a Rádio A Web Piabã. Piabanha. Não, tá de parabéns aí. Está numa região interessante que precisa ter, né? Lá na É região verdade. serrana. Ele está bem, a gente vê os números dele, vê o que ele
o trabalho, não só com esporte, né, geral, parabéns também, é jovem, é bom que é incentivador, né, ver Isso. gente jovem aí envolvida no projeto de rádio. Não, também tem que falar, nesse processo da rádio, não sei se você vai me perguntar mais à frente, além Uhum. da equipe ter acreditado no projeto Continua com a Grande Rio, com a Web Total, tem as pessoas que vieram, e você também fez parte tecnicamente para ajudar muito. Assim como o Léo, o Michel, pessoas que passaram e ajudaram muito tecnicamente o desenvolvimento da rádio, o incentivo de participar dessa nova tecnologia também. Te agradeço aqui em público aí E, todas as participações que você teve, né? Mesmo não tendo seguido para em uhum. outro caminho, cada um tem um objetivo e você, como diria o ministro Gama Filho, cada um na vida tem um objetivo, né? Esse ponto que a gente luta, você também faz parte dessa história. Agora, uma coisa clara na minha cabeça: televisão tem imagem, rádio não tem imagem. Você paga pela transmissão. Por mais que a gente goste, ninguém vai dizer assim, vou ficar em casa para ouvir o jogo. Se ficava antigamente, quando você não ia ao jogo, ou quando se tinha essa televisão que tem hoje. Mas as pessoas ficam para assistir, usar a visão. A audição não prende. Isso é bem claro, você paga o direito para transmitir o jogo para que as pessoas prestem atenção na transmissão, vejam o jogo. É uma coisa que eu trago da época da faculdade que eu aprendi. A palavra na TV é o apoio da imagem. O rádio trabalha com a imaginação, a gente trabalha com a audição, ela trabalha calculando que a pessoa não está vendo, mesmo que ela veja, você trabalha com a informação, com a emoção. Na televisão você trabalha a palavra com a imagem. Apesar que hoje se mudou muito a transmissão de TV, ela está muito parecida com o rádio do que com a televisão quando ela começou. Ela é uma mudança. Hoje as pessoas transmitem aí a jornada. Eu não gosto muito. Eu acho que TV é rádio, porque às vezes as pessoas falam assim: vou botar a câmera, transmitir no YouTube é legal, no Facebook, no Instagram, mas, por exemplo, colocar a transmissão com a imagem do narrador e do É. repórter, do comentário, eu não gosto muito. Aí vai perguntar por que Uhum. você não gosta? Pelo seguinte: na televisão, quando a gente assiste o jogo, o narrador aparece antes da bola rolar, no intervalo, às vezes no final. Durante a bola rolando, ele não aparece. Ninguém quer ver a cara do Galvão Bueno, ver a minha, a sua, ninguém quer ver o jogo. Então, quando você está assistindo, você fica, a gente, na transmissão, principalmente no rádio, e na própria TV, se você ficar sentado do lado do ver, o cara fica mais à vontade. Porque você narra com essa cabeça, você bebe água, mexe no papel, escreve, você fica muito relaxado. Quando você apresenta um programa na televisão, tem todo um enquadramento. O, Isso. o, o, o Silvio Santos está de terno e gravata, ele tem um texto, ele tem um teleprompter, o locutor do jornal, ele tem uma imagem. A televisão é imagem, você não pode estar tão despojado assim como as pessoas acham. Então É eu acho que você verdade. tem que ter uma postura. Na narração a gente fica muito largado. Eu acho colocar o som claro, na transmissão de rádio nas redes sociais, uma imagem fixa. A da gente não. A gente pode aparecer antes, no intervalo e no final. Direto não. Agora, sobre a cobrança, a Conmebol, ano passado, falou que não vai ser cobrado, televisão que paga, ela tem o direito, o rádio não tem o direito. O que o rádio faz? Se o rádio não tem direito e não compra, aqui, o que aconteceu na América e no Brasil, ela vai ter que submeter às regras que vão ser impostas, é só cumprir. Tem gente que não gosta de cumprir regra, tem que cumprir as regras. A televisão compra, ela tem o direito e a gente cumpre. A Europa não, a Europa vende o direito de transmissão. Uma cultura deles. Como a gente tem cultura de Uhum. repórter de campo, há tantos anos que eu vou a Maracanã como jornalista e como torcedor, a gente tem a figura do repórter de campo que não existe na América nem na Europa. O resto da América aqui importou da Europa. Quer ver que na Conmebol, jogos de Sul-Americana, Libertadores e Seleção Brasileira, não tem figura de repórter do campo. O repórter da Uhum. TV entrevista com aqueles backdrops no final. Na Europa, Isso. nem isso existe, é só na zona mista, na coletiva. Aqui no passado, ainda se permitia, dependendo do delegado do jogo, você lembra que os jogadores estão naquele túnel, mas descendo, não como hoje. Os Uhum. repórteres ficavam ali na boca do túnel, os jogadores saíam da Libertadores, nos Jogos de Libertadores, e davam entrevista ali, era permitido. Hoje nem isso é mais Uhum. permitido, hoje só na zona mista e coletiva. Eu acho que está certo, não tem que ser cobrado. Agora, não tem que ser cobrado, a televisão ela paga, se ela paga,
ela tem o direito dela, nós temos o nosso, cada um, só que ela também não pode cortar o nosso direito de informação. A gente não pode Uhum. atropelar o deles, eles também não podem cortar o direito do rádio. Eles têm um direito maior, porque compram, tudo bem. Só que eu estou até me alongando só para explicar. No passado era diferente. Se comprava o direito de transmissão, a TV, quando comprava o direito, ela não decidia nada. Assim, você quer vender teu espetáculo, você quer vender o seu jogo, você vendia. Você vai passar o jogo, você determinava tudo. A televisão não, ela deixou de ser apenas uma simples parceira de transmitir. Ela passou a apitar na tabela, no horário dos jogos. Ela é mandante também. Então passou a ser Aham. diferente do que era no passado. No passado, não, você tinha a televisão como uma parceira. Mas hoje não, a televisão determina, ela muda o horário dos jogos, ela altera o local do estádio. Isso aparece, você vê o site da Federação da CBF, você vai ver, é É alterado de verdade. acordo com a determinação da televisão. Antes era diferente, a televisão hoje passou a ser parceira. O que eu acho que ela não pode é impedir o trabalho do rádio, hoje foi muito cerceado. No passado, a gente, os repórteres têm liberdade de entrevistar de campo. Você nunca viu o repórter de campo invadindo, agredindo o juiz e jogador, Nunca. mas nunca. E aconteceu isso de cada vez mais sendo cerceado. Agora você só pode entrevistar no final do jogo, no Carioca, você entrevista no intervalo, fica atrás daquele curralzinho. Se diminuiu muito, mudou muito as facilidades que nós tínhamos do rádio, convivemos muito bem, continuamos convivendo. Só que quem dirige hoje a televisão resolveu fazer essa mudança. E interessante, o PC, que você falando disso, né, da TV, é, até o próprio o Eduardo Afonso, né, que a gente conversou, repórter ESPN, estava falando que se incomodava muito o tratamento que era dado, né, e que é dado aos repórteres de rádio, né, que ele fala da importância do rádio. O rádio, ele fala que ele passou por rádio, então, e assim, o rádio é a forma de você ter a notícia mais próxima, né? Ter os bastidores, até uma notícia com maior velocidade, né? Por mais que a TV hoje tente fazer isso, o rádio ainda tem né, essa questão. E ele falava disso, né, do tratamento que o pessoal da TV, com todo espaço, toda oportunidade de fazer a entrevista, e o pessoal do rádio lá no cantinho, esmagado, né? Ele falando, claro, da realidade lá em São Paulo, né, o PC? Ficou a partir de 2010, houve até reuniões aí sobre a atuação do rádio, o rádio não poderia, isso e aquilo, aí teve até uma confusão, reuniões, aí pegaram a imagem, aí invadiram o campo numa final. Aí quem que invadiu o campo? Aí foram ver, eu participei da via, o pessoal, quem invadiu o campo foram os cinegrafistas, o pessoal de televisão, o pessoal de rádio ficou na beira do gramado esperando o rádio para entrar. Foi por terra, esse negócio de invasar, o pessoal do rádio invade não, esperaram a ordem para entrar, isso foi 2010, por aí. Aí resolveu se fazer o quê? Vamos fazer uma determinação. O jogador sai, primeiro a televisão escolhe dois jogadores. Os jogadores falam ao vivo e os repórteres de rádio ficam atrás, soltos, entrevistando o que eles quiserem. Não ficaram satisfeitos com isso. Aí resolveram fazer colocar aquela grade, fiz aquele curralzinho lá, os repórteres ficam lá, da live da televisão entrevista, ali na frente, às vezes a televisão vem pelo meio do corredor e pode entrevistar, e o repórter tem que ficar chamando. Muitos jogadores passam direto, quando perde, não fala. Quando ganha, ainda alguns falam, aí passam pelo meio ali e param para falar. Aí é uma guerra, todo mundo em cima um do outro. E no passado, às vezes também a assessoria de imprensa, tem muita gente legal, Uhum. fica a assessoria puxando o jogador, aí não quer. E hoje também na zona mista aconteceu isso. Há uma divisão para a televisão, para gravado, e os repórteres, o pessoal de site, aí vai tendo passo a passo para passar o jogador e você falar na zona mista. E no campo ficou assim. A determinação, ou seja, os repórteres ficam, você está aqui, à sua esquerda, à sua direita, à sua frente está o campo. Então, a trave mais distante, os repórteres têm que ficar daquela trave em direção à bandeirinha de escanteio, tanto de um lado quanto do outro. Eles não podem mais aparecer atrás do gol, porque aparece na imagem da TV. Então, dizendo, o goleiro está ali atrás dele, não pode ter o repórter fica mais afastado um pouco,
Apesar que esses jogos sem torcida, os repórteres, no jogo contra o Flamengo e Aham. Portuguesa e Boa Vista, puderam ficar atrás do gol com distanciamento, fizeram um negócio legal. Não tem como acabar com essa figura do repórter, faz parte da nossa cultura. Os repórteres, eu presenciei o Ramon, que é técnico do Vasco da Gama, Aham. ele uma vez em São Januário, nós estávamos trabalhando em São Januário, com aquele emaranhado de fio, que era fio pra caramba. Hoje tem. Eu peguei essa época, né? O repórter saía todo mundo correndo com fio para entrevistar, embolava, desembola daqui. O Ramon saiu lá da entrada da área, ele veio até a linha de fundo para dar entrevista ao pessoal de repórter que eles não estavam conseguindo chegar. Poxa, É, legal. chamou e vinham, o pessoal tinha essa dificuldade, mas era permitido entrar em campo, entrevistar. Às vezes sempre tem exagero, sempre no gol do Mildo Pelé, todo mundo entrou em campo, Pelé bateu o É, pênalti, fez o gol, fotógrafo, repórter, então todo mundo. Todo mundo entrou em campo. Havia mas, um pouco de exagero. Eu acho que dá para aham. moralizar, dá para se pedir um pouco de respeito, dá. Mas não é muito repórter que tinha, tem muito carona que ficava no campo. Quando tem título, então, o pessoal entrava pelo túnel, torcida organizada. Mas essa figura do repórter não pode acabar. O repórter de campo está ali para ouvir o técnico. Se você vê, agora está passando muito futebol retrô, você vê que o repórter às vezes conversava com o treinador durante a bola rolando. É verdade, é verdade. E aí você cria até uma intimidade para depois você fazer uma entrevista, né? Hoje em dia, os jogadores não têm um contato mais com o repórter porque a assessoria de imprensa, né? Negócio absurdo, né, PC? Hoje em dia é TV Fla, TV Vasco, TV não sei o quê. O cara só fala com a TV do clube e o repórter que está ali no dia a dia quase É não tem verdade. oportunidade de falar, Só fala né? na coletiva com quem foi escolhido pela assessoria. Antes você tinha de liberdade de assistir o treino, conversar com o jogador fora. Agora, o jogador, até para dar uma entrevista fora de casa, tem que falar com a assessoria, você tirou a liberdade. Você tem contrato para trabalhar, mas você pode falar com quem você quiser. Mídias próprias. Por isso que o Juninho Pernambucano teve problema, foi embora para a França, porque ele chegou a sair de São Januário para dar entrevista na rua para os repórteres. Esse período começou assim, ficou limitado o trabalho. Você vai para os treinos, assiste, não pode entrevistar quem você quer. Às vezes só o treinador, às vezes você não quer ouvir o treinador, você quer ouvir um jogador. E está difícil. O próprio jogador, acho que de hoje é diferente. Os do passado tinham essa intimidade, essa liberdade. É Olha lá, o verdade. Marcelo. O Marcelo está mandando a Feitosa. minha. Nosso grande Opa, Marcelo. época boa, Paulo. Eu lembro quando era Gandula. Eu entrava até no Isso. vestiário. É. O Marcelão, né? Entrava lá. Ô, Marcelo, você não entrava quando o Júnior Baiano tava lá, não, né, Marcelo? Já pensou? Tá mandando. Marcelo é outra figura que a gente fez Admito. amizade. Irmão do Márcio Feitosa, o repórter da celebridade, já é mito. E o Marcelo, ele tem esse tamanho, 2 metros de altura, mas ele tem um coração maior do que o tamanho dele. É uma pessoa de um caráter, de um coração muito grande, que a gente fez, é uma das pessoas boas que a gente fez amizade aí Uhum. durante esses anos todos aí de rádio. Eu não cheguei. Eu cheguei, acho que eu peguei o finalzinho. Quando ele entrou, eu tava saindo. Mas é um cara realmente assim, show de bola. O PC, eu preciso saber agora, falando de jornalismo, eu tive uma experiência, eu quero até compartilhar contigo e com a galera que está nos acompanhando, que você é um cara que revelou, pô, ajudou a revelar muita gente. E é uma pessoa que acredita muito nos projetos. E um cara que acredita também muito que o jornalismo, né, a notícia, ela pode ser um fato de mudança e que o rádio é, sim, informação. E contigo eu tive a oportunidade, cara, de cobrir eleições. Para mim, aquilo dali foi algo assim muito marcante dentro do rádio, sabe, PC? Fazer lá a apuração, trazer as informações, né, da eleição, né? Acho que o rádio ele não é só entretenimento, mas também é notícia, né, o PC. E você, poxa, sempre foi um incentivador de trazer informações e apuração das eleições. E está chegando mais uma eleição aí. Eu queria saber de você se já tem planos e como é que você vê esse momento do país, né? Antes que a gente tenha um presidente aí, né?
totalmente diferente dos outros que ficaram aí, independente de você gostar ou não, mas é um cara que tá aí, tá tentando. Queria que você faça um pouco aí desse momento, dessa experiência, né, de sempre trazer as apurações e que você está vendo do país também. Eu tive a oportunidade, né, de fazer programas. Eu tentava fazer no programa, na Grande Rio, fazer o programa de assuntos diversos. Eu sempre gostei muito de música, então sempre envolvido com programação musical, o noticiário geral, e o esporte eu deixava o programa de esporte. Até porque a gente ia esgotar, falar muita coisa, o que eu gostava mais, mas a gente tratava de diversos assuntos. Jornalismo, né, utilidade pública, informações, fazer. Eu sempre gostei desse tipo de jornalismo e passei a, quando só passei a fazer o esporte, a gente fala assim, a gente não pode ficar, botar um muro aqui para o mundo. A gente faz jornalismo esportivo, mas a gente tem que trazer todas as informações, trazer notícias. Sempre gostei de participar de coberturas de diversos assuntos, então a gente tinha que fazer isso. E as eleições, eu tive essa experiência boa em 2004 na Rádio Carioca. Ela resolveu cobrir as eleições municipais. E tem uma diferença quando é eleição para presidente, governador, senador e deputado, é uma eleição única, é uma eleição que movimenta, mas você fica um pouco mais distante. Mas quando a eleição é municipal, o prefeito e o vereador são próximos de você, do teu bairro, do teu município. Então, eu tive essa experiência. Você imagina, 16 anos atrás, quem trabalhou nessa eleição entre o pessoal do esporte, porque o rádio tem uma coisa legal, o pessoal que está entrando aí que sabe que você que sai do rádio e vai para a TV, o rádio com esse imediatismo, o repórter de rádio é um cara que tem um pensamento rápido, um raciocínio rápido. Então, você vê que vai para a televisão, ele tem facilidade, quando ele domina a imagem, ele passa a ter um pensamento muito rápido para fazer matéria, para falar, para se desenvolver. E essa eleição, o Maurício Bastos, que hoje está, acho que na Band News, também é de Caxias, ele teve uma passagem com a gente. E a gente mandou o repórter para o TRE, né, para ficar informando lá. E a apuração era diferente, então você tinha que subir, eles tinham que subir 2 andares, descer, pegar parcial. Nossa. A internet ainda estava começando, né, aquele período. E a gente, com 3 telefones na rádio, teve um momento que a gente teve que tirar o telefone do gancho, porque o telefone ligava, todo mundo queria saber como é que estava a apuração em Campos, em Petrópolis, em Angra dos Reis, e a gente tentando. Não tem a mesma velocidade que tem hoje. Por exemplo, aquela cidade de Levi Gaspariana, na época que teve um problema político lá, não era zero de informação, e as pessoas querendo, Nossa. manda, mas foi uma experiência bacana, a gente virou a madrugada. Saímos de lá, acho que 1 ou 2 horas da manhã, as cariocas na Rua do México, porque a gente tentando, vamos tentar passar todas as eleições em todos os municípios, que todo mundo quer saber, e vereador, o meu vereador ganhou, fulano ganhou, como é que está? Então, eu achei legal. E desde esse tempo é legal participar. E na Grande Rio, 1998, eu participei das eleições municipais. Até porque você sabe que a imprensa pode acompanhar, só que é um fato que aconteceu. Eu entrei com os repórteres, os fiscais estavam lá dentro, ficou todo mundo sentado, mas eu acho que eu era o único da imprensa, os outros tinham saído. Aí o juiz da sessão falou assim: meu senhor, eu sou repórter, você não pode ficar aqui não. Aí eu falei: se eu sair, porque o cara podia mandar prender, eu falei: vou sair daqui, porque eles estavam reunidos lá, então todo mundo foi ficando. Aí eu fiquei na rua, acompanhando com o povão, um ficou lá no TRE para acompanhar os resultados, e o João ficou ancorando na rádio. A gente também, como as eleições gerais, mas mais as eleições do município de Itaguaí, que a rádio naquela época estava em Itaguaí. São experiências que eu tive nas eleições, eu acho legal. Eu procuro sempre, quando eu falo, pessoal, quando alguém estiver no plantão, pode trazer as informações gerais, qualquer informação, tudo é notícia, política. Claro, o crime, às vezes, a gente tenta até evitar algumas coisas hediondas, que isso é ruim, mas se tiver que passar, política, alguma de utilidade pública durante as jornadas, é legal. A gente estava fazendo até um programa no rádio de noticiário geral. A gente deu uma parada, nós estamos com a ideia de voltar. É importante, PC, é importante porque a pessoa na correria, né, indo para casa, voltando, né, Legal. fica realmente ter a informação. PC, a gente está indo
Pode não, pode falar, PC, desculpa Não, te você queria que interromper. falasse da política? Isso. É, só tem 5 minutos que vai cair aqui a nossa conexão aqui, né? Que Ah, o Instagram tá. só dá 1 hora. Perfeito. Não, olha só, eu votei no atual presidente, às vezes eu tenho que falar uma coisa para as pessoas. Ninguém tem que justificar o voto. O voto é secreto, a gente fala se quiser, as pessoas precisam respeitar o voto dos outros. Eu votei por um motivo, votei em outros candidatos que foram presidente, eu votei, mas a decepção foi muito grande. Resolvi apostar numa pessoa que resolveu enfrentar o sistema levou o Brasil à situação ruim que está. Se fala muita coisa dele, o negócio é provar. Você falar que é isso, que é aquilo, o negócio é provar. Eu não votei para ele jantar aqui em casa, casar com a minha filha, não foi nada disso, botei ele para ser presidente. E o cara, para enfrentar o sistema, tem que ter coragem. Talvez eu não tivesse essa coragem, não sei se outros teriam, e ele teve essa coragem. Acho que a gente precisa sacudir o país, a gente está num rumo ruim, a gente precisa voltar a crescer, a melhorar. O país não anda bem. Temos que acabar com a mamata, o país decresceu. As pessoas acham que vivemos num momento bom, não. Vivemos um momento ruim. Ele está tentando botar no estilo, está difícil. Ele tem meu apoio. O pessoal fala porque eu sou jornalista. Não, não sou jornalista. Eu falo porque a bandeira que está aqui atrás, eu sou brasileiro. Eu sou patriota brasileiro acima de tudo. Mas eu não posso tapar a minha visão às coisas erradas que acontecem, né, Nilson? Exato, e assim, PC, até o importante é que também a democracia é isso. É você aceitar o voto do outro, a opção do outro. A gente ficou aí com 16 anos de um outro governo. Caiu, na verdade, até por questões mesmo internas, né? Que tinha um vice lá que queria assumir de qualquer maneira. Foi derrubado por mim e por você. A gente aqui quer que, de fato, independente de quem for, é que o rumo do país mude e que questões básicas como saneamento básico, emprego, educação, Educação. coisa que antigamente tinha, hoje em dia você vê na faculdade pessoas que são analfabetos funcional. Então, como é que é isso? Alguma coisa está acontecendo, né, PC? Não, é uma doutrinação. A gente vai para a faculdade para estudar, para formar os das faculdades nas escolas, é para lecionar. Educação a gente traz de casa, na faculdade a gente vai adquirir conhecimento. Lá não é para doutrinar política, as pessoas têm que ter o pensamento aberto e decidir o caminho que querem. Não é para você criar um partido político dentro das universidades. É isso que acontece. Eu convivi em universidade particular, estudei numa pública onde todo mundo trabalhava e estudava de noite, então todo mundo queria lá aprender, não tinha tempo de fazer campanha partidária. Acho que os que perderam precisam saber perder e tentar ganhar no voto na próxima. Agora, que o país vivia mal, vivia muito, e os poderes hoje precisam ser respeitados. O presidente não consegue, o executivo não consegue trabalhar porque a gente tem infelizmente, um Congresso viciado, um Congresso onde pessoas são reeleitas porque o povo é que é o grande culpado. O povo troca o voto por um saco de cimento, por um churrasquinho no final de semana em cima da laje, troca por causa disso. Você não vota, as pessoas chegam lá porque o dinheiro é bom. O dia que mudar esse salário, o dinheiro é bom. Então o cara não quer fazer nada pelo povo, não. E quando ele entra lá, ele vira a cara para o povo. O grande mal é esse. Há um número muito grande de políticos no Brasil. A gente não precisa dessa gama. Aquele dinheiro que é pago para 300, 500 deputados, é uma quantidade de vereadores, é muita gente, é muito dinheiro gasto. Esse dinheiro é para ser aplicado no que você falou, educação, saúde, saneamento básico, falta respeito, família, educação, a gente precisa ter muito disso. Show. PC, Beleza. quero agradecer muito, muito mesmo, porque para mim foi muito especial, né? Queria realmente que nessa data, no dia de hoje, a gente pudesse realmente conversar. Você é um cara que tem muita experiência no meio e principalmente um cara que é de uma generosidade enorme, enorme. Várias pessoas passaram, né, por você e você sempre é um cara que pode ajudar, sempre ajuda, né? E eu tenho assim como você como uma pessoa realmente muito especial, porque eu aprendi muito, muito mesmo contigo e a gente sempre troca ideia, tenho você como um amigo e queria muito agradecer mesmo, PC.
O que fizeram esse por mim, papo. me ensinaram, faz pelos outros também. Se você tiver uma chance, dá oportunidade para os outros. Ajuda, a gente não leva nada da vida, a gente leva amor, amizade, respeito, carinho. Tenho um carinho muito grande por você, uma amizade muito grande. Você é um cara empreendedor, inteligente, é um coração grande e a gente tem que fazer isso, tem que ajudar e aquele que a gente ajudou tem que ajudar o